De quantas câmeras nós precisamos para sermos honestos? Quantas pessoas são necessárias para nos vigiar, para que a gente não faça alguma coisa errada? Bom, algumas pessoas consideram que a justiça não é boa em si, porque quando eu sou justo, eu tenho que perder alguma coisa, ou no caso, vou me prejudicar em alguma coisa. Então, a justiça não faz tanto bem para quem comete. Bom, enfim, o grande filósofo Platão, no livro da República, discute sobre a questão da justiça. E com Glauco, eles discutem se a justiça e a virtude seriam um bem em si. Ou seja, será que vale a pena ser justo? Ou é melhor só aparentar ser justo? Será que as pessoas são boas e justas por escolha própria? Ou elas fazem isso porque não tem outra opção? Ou seja, eu tenho medo de ser punido, então eu faço as coisas certas, enfim, com medo da punição. Eu sou adestrado para tomar essas atitudes. Então, no livro da República tem a história, a famosa história do Anel de Giges. Giges era um camponês do reino da Lídia, estava lá cuidando do seu rebanho e de repente uma tempestade, um terremoto abriu uma fenda no solo. Ele entrou por essa fenda, viu um cavalo de bronze e havia como uma espécie de janelas nesse cavalo. Ele olhou por dentro de uma dessas janelas e viu um cadáver com apenas um anel no dedo. Ele retirou este anel, colocou no seu dedo e foi embora. Tempos depois, ele foi participar da assembleia anual que os camponeses faziam para prestar contas ao rei. E começou a brincar com o anel e virou a pedra do anel para dentro da palma da mão. E então ele percebeu que ele ficou invisível. As pessoas começaram a falar dele como se ele não estivesse ali. Testou, virou a pedra do anel para fora e ficou visível novamente. Então ele começou a colocar a sua cabeça para funcionar e pensar o que ele podia fazer com aquele anel. Então ele conseguiu se juntar com uma comissão que iria entrar no palácio, enfim, ter uma audiência com o rei. Conseguiu seduzir a rainha, matou o rei e tomou o seu lugar, o seu trono. Muito bem, o que faríamos nós se tivéssemos o poder desse anel? O que faríamos nós se tivéssemos também um anel de Giges? Muito bem. Dizia também aquele filósofo Thomas Hobbes que o homem é lobo do homem. Muitos foram os filósofos que debateram sobre a questão da natureza humana. Se somos bons, se nascemos maus, se nascemos maus e ficamos bons, ou seja, enfim, o fato é que o egoísmo deforma completamente a inteligência humana. As pessoas, quando estão centradas, voltadas para si, elas bloqueiam a sua inteligência. Todo o esforço da vida dela está voltada em ganhar benefício. Por mais que supostamente ela use a sua inteligência para fazer o mal, uma hora esse mal voltará para ela. A pergunta que não quer calar é: somos bons por escolha própria ou passamos a vida sendo adestrados e cumprindo as nossas funções com medo de sermos punidos? Como diz aquela sempre atual canção: Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade de gente ruim. Muitas vezes nós nem precisamos daqueles dois seres, né? Dos desenhos animados. Às vezes aparece um anjinho e um diabinho. Muitas vezes o anjinho faz a parte dele, mas o diabinho nem precisa fazer a dele, porque muitas vezes o maior inimigo que nós temos, o inimigo com o qual nós temos uma luta psíquica o tempo inteiro,
somos nós mesmos. Passamos a vida inteira guerreando com nós mesmos. E muitas vezes escolhemos o pior. Assim é.